Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Tranquilos? Vamos começar mais uma aula de Física com o Prof. Dan. Muito bem, nossa aula de hoje é espelhos planos e esféricos. Nós vamos ver a parte gráfica desses dois conteúdos, ok? A parte gráfica de espelhos planos e a parte gráfica de espelhos esféricos. Lembrando que nós temos aí outras aulas de equações de espelhos esféricos, ok? Que já estão aí no canal, certo? E se for necessário, assistam essas aulas em continuação. Tranquilo? Muito bem, galera. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é definir o que são espelhos planos. Para a luz, nós temos ali dois tipos de superfícies ópticas. Nós temos a superfície que é chamada de regular ou superfície especular, e nós temos as superfícies irregulares ou superfícies difusa, ok? As superfícies regulares, nós temos ali, nós dividimos na parte refletora e na parte opaca. Lembrem que são superfícies opacas. Superfícies opacas são aquelas que não deixam a luz passar, beleza? Então, esses tracinhos aqui, eles servem para identificar qual é a parte opaca do espelho, beleza? Então, onde estiverem os tracinhos, significa que não é a parte espelhada. A parte espelhada está do lado oposto. Então, se os tracinhos aqui estão embaixo, significa que a parte espelhada está em cima. Tudo bem? Muito bem. Uma superfície regular, ela faz a reflexão da luz desse jeitinho bonitinho aqui, ó. Os raios vão em direção à parte especular, batem na luz e sofrem reflexão, desse jeito bonitinho ali. Nas superfícies irregulares, não acontece tão bonito assim, certo? Como a superfície é toda irregular, toda ondulada, cheia de crateras, buracos, ondulações, então quando a luz bate, ela se espalha desse jeito aqui, ó, ela reflete cada raio para um lado, ok? Essas superfícies aqui são a maioria das superfícies do nosso dia a dia. Aqui são a minoria das superfícies do nosso dia a dia. A nossa pele, ela tem essa característica. Uma parede tem essa característica. Os objetos que nós pegamos têm geralmente essa característica. Precisa ser uma superfície muito lisa para ter essa característica reflectora aqui, ok? Muito bem. Então, definido o que é uma superfície especular, vamos falar de um espelho. Então, nós temos aqui um espelho plano, certo? Uma superfície reta, uma superfície plana, totalmente polida, lisa, em que tem uma parte que eu vou fazer a reflexão e a outra parte é opaca, não deixa a luz passar, ok? Então, eu fiz um espelho plano, ou uma superfície espelhada. Muito bem, nós acabamos de ver que quando essa superfície é uma superfície espelhada, o raio entra e volta aqui, ó. Esse raio a gente vai chamar de raio incidente. Incidente é aquele que incide, é aquele que vai em direção à superfície. Olha o sentido da flechinha. O raio incidente. Ele vai bater no espelho plano e vai sofrer uma reflexão. Para que nós possamos medir a reflexão e dizer o que acontece com esse raio, nós temos que introduzir o conceito da linha normal. O que é uma linha normal? Vocês vão ouvir muito esse nome em física. Linha normal, vetor normal, reta normal. A característica de linha ou vetor ou reta normal é ela ser perpendicular a alguma coisa, certo? Perpendicular, um ângulo de 90 graus. Então, uma linha normal, ela é perpendicular à superfície espelhada. Então, se eu tenho um espelho na horizontal, a minha linha normal tem que estar na vertical. Essa é uma linha de construção, nós construímos essa linha e nós construímos ela, então, no ponto onde o raio incidente bate no espelho. Nesse pontinho aqui, nós desenhamos a nossa linha normal.
Lembrando que ela tem que formar um ângulo de 90 graus com o espelho. E aí nós temos nosso segundo raio, que é o raio refletido. Então, o raio incidente em direção ao espelho bateu, sofreu reflexão, e esse é o raio refletido, ok? O ângulo, nós temos aí um ângulo que é o ângulo entre o raio incidente e a linha normal. Nós chamamos esse ângulo de incidência. É a inclinação do raio incidente. E do outro lado nós temos o outro ângulo, que é o ângulo de reflexão. Esse aqui seria o ângulo de entrada da luz e esse aqui seria o ângulo de saída. Ângulo incidente, ângulo de reflexão. Ângulo de entrada, ângulo de saída. Ok? E aí estão os nomes de cada um desses carinhas. RI é o raio incidente, RR é o raio infletido, I é o ângulo de incidência, R é o ângulo de reflexão. Ok? Para a reflexão, nós temos duas leis, as duas leis da reflexão. Quais são as duas leis? A primeira lei diz o seguinte: todo mundo que está aqui no desenho faz parte do mesmo plano, eles são bidimensionais. Então, eu tenho o raio incidente, a linha normal, o raio refletido e a superfície espelhada fazendo parte do mesmo plano, ok? Certo? Então, é isso que está dizendo aqui a primeira lei da reflexão. Eles são coplanares, fazem parte do mesmo plano. E a segunda lei da reflexão trata desses ângulos aqui. Se isso aqui é uma superfície espelhada, então o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída, certo? Então, nós temos ali a segunda lei da reflexão. Ângulo de entrada ou ângulo de incidência é igual ao ângulo de saída, ângulo de reflexão. Tudo bem? Essas são as bases que nós usamos para fazer a construção de imagens em espelhos. Então, vamos lá. Vamos fazer a formação de imagens usando aí as nossas leis. Nós temos aqui um corpo pontual, então nós vamos considerar como um pontinho apenas de luz, ok? E nós temos o nosso espelho plano, que está desse jeito aqui. O que eu quero? Eu quero construir a imagem desse cara dentro do meu espelho, saber onde vai estar a imagem dentro do espelho. Galera, quando nós temos um espelho plano, é muito simples fazer. Ó. Então, eu tenho aqui o observador, esse cara está olhando para o espelho, e aqui eu tenho um objeto que eu vou considerar como um objeto pontual. Beleza? É muito simples. Nós temos ali duas coisas para observar. Quais são as duas coisas? Quando o espelho é plano, a distância do objeto até o espelho será igual à distância da imagem até o espelho. Então, ó, ele fez aqui uma linha reta formando 90 graus com o espelho. Que linha é essa? É uma linha normal. A linha que sai do objeto. Então, ó, uma linha saindo do objeto e formando um ângulo de 90 graus com o espelho. Só vai existir uma linha assim, galera. Saindo do objeto e formando um ângulo de 90 graus com o espelho. Então, vocês têm que fazer esse desenho. A imagem estará na mesma distância, lá dentro do espelho, na parte virtual do espelho, na parte que não existe do espelho, ok? Então, aqui está o observador, aqui está o objeto e aqui está a imagem. Então, o observador, ó, vai olhar para esse ponto dentro do espelho aqui para poder enxergar a imagem formada, ok? Nós temos ali as duas distâncias são iguais. Percebam que o outro jeito de fazer isso, ó, são os triângulos. Esses triângulos eles são semelhantes. Esse triângulo é semelhante a esse triângulo. Na verdade, eles são idênticos, mas são simétricos em relação ao lado aqui. Ok? Muito bem. Quando eu tenho um corpo extenso, como que eu posso fazer a reprodução de uma imagem em espelho plano para um corpo extenso? Então, eu tenho a letra F e eu quero produzir a imagem da letra F nesse espelho. Vai se formar aqui dentro, na parte virtual do espelho, dentro do espelho. Ok? A parte que não existe, ela só é uma parte de observação. Por isso nós chamamos de parte virtual. Não dá para você pegar lá dentro do espelho, né? Entrar dentro do espelho. Você vê imagens, mas você não entra dentro ali. Então essa região é chamada de região
virtual. E todas as imagens que se formam lá dentro são chamadas de imagens virtuais. Ok? Galera, você faz pontos no corpo extenso e faz a projeção da imagem ponto a ponto. Então, por exemplo, isso aqui é um ponto. O que você vai fazer? A regra diz para a gente fazer o seguinte: desse ponto aqui, eu traço uma reta formando 90 graus com o espelho. Na mesma distância vai estar a imagem desse ponto. Faço isso com esse ponto, 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 faço isso com esse ponto. Faço isso para cada ponto. Meço a distância, traço uma reta do ponto até o espelho, formando 90 graus, e continuo a reta. Na mesma distância, eu vou ter a imagem daquele ponto, certo? Esse é o meu objeto. Olha lá. Então, ele pegou uma reta aqui, ó. Essa parte aqui seria a parte lá de trás. Enquanto essa parte aqui vai estar aqui assim, na mesma distância. Olha lá. Desenho, desenho, na mesma distância eu tenho ali meu ponto, ok? Qual é a característica da imagem em um espelho plano? Bom, eu já disse uma delas. Essa imagem ela é virtual, porque ela se forma dentro do espelho. Além de ser virtual, ela é uma imagem reversa. É diferente de inversa. Imagem reversa é aquela imagem que se inverte lateralmente, certo? O que significa isso? Quando você abre as suas mãos assim na frente do espelho, a tua mão direita aparece do lado esquerdo da imagem e a tua mão esquerda aparece do lado direito da imagem. Então acontece uma reversão na imagem, certo? Isso explica, por exemplo, quando você escreve a palavra ambulância e coloca na frente do espelho, ela fica invertida. Então, na ambulância, certo? Coloca essa imagem, essa palavra invertida, para que quem esteja à frente da ambulância dirigindo, olhe para o teu retrovisor, que é um espelho, e quando ele ver a palavra ambulância, que lá na ambulância está escrito reversa, o espelho vai reverter e ele vai ler normal ambulância. Ok? Muito bem. Nós podemos associar espelhos. Então, nós podemos pegar dois espelhos planos e fazer a associação entre eles, certo? Então, eu coloco dois espelhos e coloco entre eles um ângulo alfa. Isso vai dar um monte de imagens formadas nesses espelhos. Nem sempre vão ser só duas imagens, uma para cada. Porque a imagem de um espelho vai servir de objeto para o outro espelho formar imagem e vice-versa. O número de imagens formadas se determina com essa formulazinha simples aqui, onde alfa é o ângulo entre os espelhos. Então, ó, vamos ver aqui uma aplicaçãozinha. Eu tenho dois espelhos planos e esses espelhos estão com um ângulo de 90 graus, ok? Coloquei a letra F. Se eu pegar a fórmula ali e eu fizer assim, 360 dividido por 90, quanto que dá? 4. 4 menos 1 igual a 3. Então, esse objeto aqui, na frente desses dois espelhos, vão produzir 3 imagens. Olha só as 3 imagens. Então, nós temos ali, ó, essa primeira imagem, que é formada por esse espelho, uma imagem. Essa imagem, que é formada pelo segundo espelho, ok? E essa imagem aqui, que é formada pela associação dos espelhos. Então, nós temos no total de 3 imagens, ok? Então, essa fórmula ela serve para determinar o número de imagens formadas quando eu associo dois espelhos. Interessante, galera, é o seguinte, vamos voltar à fórmula ali. Se eu colocar dois espelhos paralelos, um de frente ao outro, quantas imagens vai aparecer? Bom, se eu colocar aqui eles paralelos, significa que isso aqui é zero. O ângulo entre eles é zero. Um número dividido por zero não existe. Esse número é tão grande, mas tão grande que ele é infinito. Não existe, certo? Isso porque vão ter infinitas imagens. Se eu coloco aqui, aí a imagem formada nesse espelho vai formar outra imagem nesse espelho. Mas a imagem formada nesse vai formar outra imagem nesse. E isso eternamente. Então, você terá infinitas imagens formadas quando dois espelhos estão um de frente ao outro. Beleza? Muito bem.
Esse foi os nossos espelhos planos, tá? Vamos para os nossos espelhos esféricos. Muito bem. Tenho aqui uma esfera, corto parte dessa esfera e eu formo uma calota. Então ali eu tenho uma calota. Essa calota, que é uma calota esférica, é parte de uma esfera, ela tem dois lados, ela tem duas superfícies. Ela tem a superfície côncava e ela tem a superfície convexa. A face côncava é essa face de dentro. Faça assim com a mão, certo? A parte de dentro é a parte côncava e a parte de fora é a parte convexa. Beleza? Daqui nós podemos produzir dois tipos de espelhos esféricos: o espelho côncavo e o espelho convexo, certo? Então, ó, quando eu tenho ali a minha parte, nós vamos ter algumas propriedades geométricas aqui. Vamos lembrar dessas propriedades geométricas. Isso é uma esfera, ok? Se eu cortar bem no meio aqui, eu vou ter um eixo, e esse eixo a gente vai chamar de eixo principal. No eixo principal tem que ter ali o centro da esfera, que a gente vai chamar de centro de curvatura, e o vértice, que é o ponto onde o eixo toca no espelho. Esse ponto aqui vai ser chamado de vértice, certo? Ali nós temos o raio da esfera. Lembrem-se que esse raio é a distância do centro até qualquer ponto da esfera. Então, é o raio de curvatura. Enquanto esse aqui é o nosso centro de curvatura, a distância do centro até o vértice será chamado de raio de curvatura. Ok? Então, aqui nós temos os elementos geométricos que formarão nossos espelhos: o centro de curvatura, o vértice, o raio de curvatura, e alfa é o ângulo de abertura desse espelho. Muito bem. Olha lá, eu tenho as duas faces, ok? Lembrem dos risquinhos. Se os risquinhos estão desse lado, significa que a parte reflectora é a outra. Isso aqui é a parte de dentro, então nós temos a face côncava. Como o espelho é a face côncava, então esse espelho é o espelho côncavo. Do outro lado, nós temos o contrário. Os risquinhos estão do lado de dentro, então o espelho está do lado de fora, na parte convexa. Então, esse espelho é um espelho convexo. E daqui nós temos os nossos dois espelhos: espelho côncavo e espelho convexo. Ok? Olha ali um espelho côncavo e os pontos ali que são importantes. Olha, espelho côncavo, a parte, os risquinhos estão do lado de fora, então o espelho está do lado de dentro. Nós temos o centro de curvatura e o vértice. E tem esse novo ponto, que é o F. Esse ponto se chama ponto focal do espelho. E a distância do ponto focal até o vértice é chamado de distância focal, ou apenas foco do espelho. Essa distância vai ser sempre a metade dessa distância aqui. Então, se o centro de curvatura for 30, o foco será 15. Se o centro de curvatura for 20, o foco será 10, certo? Então, é a metade da distância, ok? E olha lá, o que nós vamos aprender nessa aula são os comportamentos do raio. Olha como são os comportamentos do raio. Vamos lá, então. Esses raios, os raios que nós vamos estudar, são chamados de raios notáveis, ok? O que são raios notáveis? Muito bem. Os raios notáveis são aqueles raios que nós podemos usar para fazer propriedades ou construir imagens. Nós vamos aprender alguns raios para espelho côncavo e usar isso para produzir imagem, e vamos ver alguns raios para espelho convexo e usar isso para produzir imagem. Então, eu tenho um espelho côncavo aqui, certo? Olha lá, eu tenho os risquinhos aqui e a parte côncava vai estar aqui. Os três pontos que nós conhecemos: centro de curvatura, o foco ou de ponto focal e o vértice, ok? O primeiro raio que nós vamos estudar é um raio que passa paralelo ao eixo principal. Então, eu tenho o espelho e eu tenho o eixo principal, que contém todos esses três pontos. O raio paralelo ao eixo principal, ele bate no espelho côncavo, sofre reflexão e vai para o foco.
raio paralelo, bate no espelho e sofre reflexão no foco. Então, todo raio que é paralelo ao eixo principal de um espelho côncavo, ele sofrerá reflexão indo para o foco. Ok? Esse raio é muito importante. Segundo raio notável, para o espelho côncavo, nós temos lá nosso espelho côncavo com os mesmos pontos e eu quero esse raio, o raio que passa pelo foco, ok? Se nós usarmos o princípio da reversibilidade, se um raio paralelo bate no espelho e passa pelo foco, então o raio que passa pelo foco bate no espelho e sai paralelo. Então, todo raio que passa pelo ponto focal de um espelho côncavo sofre reflexão paralelo ao eixo principal. Ok? Desse jeito. Muito bem. E nós temos aí mais um raio notável. O espelho ainda é o espelho côncavo, ok? E eu quero o raio que passa pelo centro de curvatura. Esse raio aqui, ó. Um raio que passa pelo centro de curvatura, ele bate no espelho e sofre reflexão em cima dele mesmo. Então, ele volta em cima dele mesmo. Olha lá, o vermelho é o raio incidente e o azul é o raio refletido, voltando em cima dele mesmo. Beleza? E nós temos o nosso último raio notável para espelho côncavo. O espelho côncavo com os nossos pontos importantes e o espelho um raio que vai em direção ao vértice. Esse raio aqui, galera, é como se ele batesse um espelho plano. Então, vale aquelas duas leis que nós vimos, principalmente ao ângulo de entrada igual ao ângulo de saída. E o eixo principal serve como linha normal. Então, ali, ó, eu tenho o ângulo de entrada e o ângulo de saída. Eles são iguais, ok? Então, esses são os raios notáveis para espelho côncavo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar esses raios notáveis para produzir imagens e ver as características dessas imagens em um espelho côncavo. Tá certo? Aqui seria para um espelho convexo, né? O que acontece em um espelho convexo, ok? Então, vamos pular aqui, vamos ver aqui os raios de um espelho convexo. Olha lá. Então, aqui está um espelho convexo, as três linhas e o espelho convexo está aqui. Como são os três raios para o espelho convexo? Então, ó, nós temos o vértice, o foco e o centro de curvatura. O primeiro raio seria o raio paralelo. Galera, quando o espelho era côncavo, ele batia e descia em direção ao foco. Espelhos convexos têm que fazer com os raios o contrário do que eles fazem para o espelho côncavo. Então, esse raio, ao invés de descer, ele vai subir, como se ele estivesse vindo para cá. Percebam que essa parte aqui é a parte de dentro do espelho. Então, é a parte virtual do espelho, enquanto essa parte aqui é a parte real do espelho, ok? Então, esse raio vai bater no espelho e ele vai subir, mas ele sobe como se ele estivesse a reta vindo para o foco, ó, seguindo esse caminho aqui. O que eu faço, então? Eu faço uma linha tracejada do ponto onde ele bateu até o foco do espelho, e então esse raio sobe seguindo essa reta trajetória, essa reta tracejada. Esse tracejado, ele indica para nós que esse raio aqui, ele é um raio virtual. Ele está dentro do espelho, na parte virtual do espelho, ok? Então, esse aqui é o raio refletido de fato. Todo raio paralelo ao eixo principal de um espelho convexo, ele se afasta, ele converge do espelho, como se ele estivesse indo para o foco virtual. Olha o que acontece com esse aqui de baixo. Raio paralelo, faço a linha tracejada entre o foco e o ponto onde ele bateu, e o raio vai seguir essa trajetória, assim. Certo? Ok? Muito bem. Vamos fazer mais um raio notável para espelho convexo. Então, olha lá. Eu tenho os mesmos três pontos. O raio que aponta para o vértice. Ó. Então, esse raio aqui ele está apontando para o vértice. Esse aqui é um raio virtual.
É como se ele tivesse continuado, mas a gente sabe que ele não continua, porque ele bate e reflete. Raios que apontam para o foco sofrem reflexão paralelo. É o princípio da reversibilidade. Quando era assim, ele subia. Quando ele vem assim, ele bate e sai paralelo. Então, olhem lá, raio paralelo, ok? Outro raio notável para espelho convexo seria o raio do centro de curvatura. Raio que aponta para o centro de curvatura, lá dentro, ó. Todos eles são virtuais. Então, o raio que aponta bate e volta em cima dele mesmo. Assim como acontecia para o espelho côncavo. Os raios do centro de curvatura sempre vão voltar em cima dele mesmo. Ok? E o último raio notável seria o raio do vértice. Esse é o único raio, galera, em que um espelho côncavo funciona igual ao espelho convexo, que funciona igual ao espelho plano. O ângulo de entrada aqui igual ao ângulo de saída, usando o meu eixo, o eixo principal como linha normal. Então, ó, ângulo de entrada igual ao ângulo de saída. Ângulo de entrada igual ao ângulo de saída. Ok? Então, nesse ponto aqui, nós temos esse tipo de reflexão. Muito bem. Nós vimos raios notáveis tanto para espelho côncavo quanto para espelhos convexos. O que nós vamos fazer com essas ferramentas? Nós vamos construir imagens e dizer as características dessas imagens, ok? Então, vamos fazer a construção de imagens para espelho côncavo, que são os espelhos mais complicados. O primeiro caso que nós vamos fazer é quando o objeto ele está mais afastado do centro de curvatura de um espelho côncavo. Então, imagine uma árvore, ok? A árvore é meu objeto. E eu tenho aqui um espelho côncavo. E eu tenho os meus 3 pontos importantes: centro de curvatura, foco e vértice. E eu coloco a árvore mais afastada do centro de curvatura, ok? Então, está muito longe do meu espelho. O que eu vou fazer? Eu vou usar 2 raios para fazer a construção da imagem dessa árvore. Eu preciso de pelo menos 2 raios, e nós aprendemos 4. Então, eu vou escolher 2 desses 4. Um que eu aconselho que vocês sempre usem é o raio paralelo. Então, ó, vou fazer aqui um raio que passa aqui na parte superior, um raio que sai da parte... Lembre-se que a nossa árvore ela não é uma fonte primária de luz, ela é uma fonte secundária. Então, ela está recebendo a luz do sol bate na árvore, sofre reflexão, e infinitos raios vão aqui para todas as direções. Eu estou escolhendo um, que faz isso aqui. Esse raio sai paralelo ao eixo principal, bate um espelho côncavo e nós acabamos de aprender o que acontece com ele. O que acontece com esse raio? Ele sofre reflexão para o foco. Ok? Mais um raio. Saindo do mesmo ponto, eu vou escolher um outro raio. O raio que passa pelo foco. O raio que passa pelo foco de um espelho côncavo sofre reflexão paralelo ao eixo principal. Muito bem. Onde será a minha imagem? Já que eu só preciso de 2 raios, os 2 raios estão feitos. Aqui estão os raios incidentes e aqui estão os raios refletidos. A minha imagem se forma no encontro dos raios refletidos. Os raios refletidos se encontraram nesse ponto aqui, ok? Isso significa, então, que nesse ponto aqui eu vou ter a minha imagem assim. Como o objeto está do eixo principal até os raios, então a minha imagem também tem que estar do eixo principal até os raios. Só que nesse caso, os raios refletidos. Beleza? Então aqui eu tenho a formação da minha imagem. Quais são as características dessa imagem? Quando um problema pergunta, quando alguém quer saber as características da imagem, nós estamos falando de 3 características. Quais são elas? Se a imagem é real ou virtual, se a imagem é maior ou menor do que o objeto que a formou, se a imagem é invertida ou direita em relação ao objeto que a formou. Ok? Vamos lá. Nós sabemos que esse lado aqui é o lado virtual do espelho, está dentro do espelho, e esse lado é o lado real. A imagem se formou do lado real, portanto, é uma imagem real. Ok?
Imagens reais precisam de tela de projeção para serem enxergadas. Então, nós precisamos colocar uma tela nesse ponto aqui para enxergar a imagem, certo? Se não tiver tela de projeção, nós não enxergamos a imagem da nossa árvore aqui. Muito bem. A imagem, além de real, ela é invertida. Ela formou de ponta cabeça, ok? Como que eu sei isso? O meu objeto está do eixo principal para cima. A imagem se formou do eixo principal para baixo, então ela fica invertida. Sempre que os dois estiverem em lados opostos em relação ao eixo principal, serão invertidos. Então, essa imagem é invertida. E ela é menor do que o objeto que formou. Olha o tamanhozinho da imagem, olha o tamanho do objeto. Esse tamanho é menor do que esse tamanho. Então, as características da imagem são real, menor e invertida. Ok? Muito bem, vamos para o nosso segundo caso. O segundo caso é quando o objeto está exatamente em cima do centro de curvatura. Então, eu tenho a minha árvore, o meu espelho e os 3 pontos. E a árvore está exatamente em cima do centro de curvatura. Vou usar os mesmos 2 raios, raio paralelo, reflexão no foco, e raio do foco, reflexão paralela, ok? A imagem vai se formar no encontro dos raios refletidos, nesse ponto aqui, formação da imagem. Olha, a imagem se formou exatamente em cima do centro de curvatura também. Então, quais são as características dessa imagem? Ela é real ou virtual? Uma imagem real, continua do lado real. Ela é invertida ou direita? Invertida. Eixo principal para cima, objeto. Eixo principal para baixo, imagem. E ela não é nem maior e nem menor. Ela é do mesmo tamanho que o objeto, ok? Esse é o único ponto em que a imagem fica do mesmo tamanho que o objeto em um espelho côncavo. Então, nós temos as 3 características: real, igual e invertida. O igual significa que ela não é maior e nem menor. Então, quando o objeto está mais afastado que o centro de curvatura, nós teríamos uma imagem real, menor, invertida. Quando está em cima do centro de curvatura, nós temos uma imagem real, igual e invertida. Terceiro caso. Quando a imagem está entre o centro de quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco. Então, nós temos a nossa árvore, o nosso espelho côncavo e os nossos 3 pontos. A árvore está entre o centro de curvatura e o foco. Eu estou aproximando cada vez mais o objeto aqui do espelho, certo? Quais serão as características dessa imagem? Então, vamos lá. Vamos usar os 2 raios que nós estamos usando até agora. Raio paralelo, bate no espelho, reflexão no foco. Raio do foco, bate no espelho, reflexão paralela. Imagem se forma no encontro dos raios refletidos, ok? Olha o tamanho da imagem em relação ao objeto. Quais são as características dessa imagem? Real ou virtual? Continua do lado real, então essa imagem é real. Agora, ela é maior do que o objeto. O objeto tem esse tamanho e a imagem formada ficou maior do que o objeto. E continua invertida. Beleza? Então, eu tenho uma imagem real, maior e invertida. Muito bem. Essas são as características da imagem quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco. Beleza. Mais um caso, quando o objeto está exatamente sobre o foco. Então, eu tenho a minha árvore, o espelho côncavo e os meus 3 pontos. A árvore está exatamente em cima do ponto focal do espelho. Usando os meus 2 raios. Raio paralelo, bate no espelho, reflexão no foco. Percebam, galera, que agora eu não posso usar o raio que sai daqui e passa pelo foco, porque seria assim, ó. Ele nunca iria bater no espelho, não sofreria reflexão e não serviria para construir imagem. Então, eu tenho uma outra opção, que é o raio do vértice. Beleza?
O raio do vértice aqui, ó, raio que vai em direção ao vértice. Ângulo de entrada igual ao ângulo de saída, ok? Meus ângulos θ ali. Ângulo de entrada igual ao ângulo de saída. Aqui estão meus dois raios refletidos. Perceba que eles não se encontraram. A imagem se forma no encontro deles, mas eles não estão se encontrando. Esses dois raios eles são paralelos. Raios ou retas paralelas onde se encontram? No infinito ou nunca se encontram. Significa que esses raios nunca vão se encontrar, então nunca vai formar imagem. Beleza? Se você fizer a mesma coisa do outro lado, ó, prolongar as retas, elas não se encontram. Então não tem formação da imagem nem do lado esquerdo, lado real, e nem do lado direito, lado virtual. Beleza? Então a gente chama isso aqui de imagem imprópria, ou não tem formação de imagem. Esse é o único ponto de um espelho côncavo que não tem formação de imagem. Não há formação de imagem. Ok? Muito bem. Nosso último caso, que é o caso quando o objeto está entre o foco e o vértice. É o último caso para o espelho côncavo. Então, eu tenho um espelho côncavo, os três pontos, vértice, foco e centro de curvatura, e a minha árvore foi colocada entre o foco e o vértice do espelho. Vou usar dois raios. Raio paralelo sempre, nós usamos em todas as situações até agora, nós usamos esse raio. Esse raio bate no espelho e sofre reflexão no foco. Beleza? De novo, galera, eu não posso usar o raio que sai daqui e passa pelo foco. Então, eu teria que usar o raio do vértice. Saindo do mesmo ponto, um raio que vai em direção ao vértice. A gente sabe que esse raio tem ângulo de entrada igual ao ângulo de saída. Ok? Percebam, esses dois raios de novo não estão se encontrando. Mas tem uma diferença. Eles não são paralelos. Eles estão se afastando desse lado. No lado real do espelho, eles se afastam. Então, se eu fizer o prolongamento deles aqui, ó, dentro do espelho, pega essa reta aqui, ó, e faz a continuação dessa reta lá dentro do espelho. Pega essa reta e faz a continuação dela lá dentro do espelho. Olha o que eu tenho. Fazendo a continuação, linha pontilhada, que significa que esses raios são virtuais, estão dentro do espelho. Eles se encontram. Então, se eles se encontram, tem formação da imagem, não no lado real, mas sim no lado virtual. Ok? Então, ali a minha imagem no encontro dos raios refletidos, ou do prolongamento dos raios refletidos. Portanto, essa imagem não é uma imagem real, ela é uma imagem virtual. Ela não é uma imagem invertida, ela não está do eixo principal para baixo, ela se formou do eixo principal para cima, assim como o objeto. Então, ela é uma imagem direita e ela é uma imagem maior do que o objeto, ok? Então, nós temos as três características: virtual, maior e direita. Então, quando nós colocamos um objeto entre o foco e o vértice de um espelho côncavo, a imagem terá essas três características. Percebam, galera, que os outros casos, quando a imagem era real, ela era invertida. Quando a imagem é virtual, ela é direita. São características casadas. Sempre que a imagem for virtual, ela também será direita. Sempre que a imagem for real, ela também será invertida. Isso sempre, ok? Guardem isso com vocês. E o espelho convexo. O espelho convexo ele é um pouquinho mais fácil que o espelho côncavo, porque não existe 5 tipos de imagens diferentes. Existe apenas um tipo de imagem para o espelho convexo, não importa onde você coloque o objeto. Em qualquer lugar que você colocar o objeto, as características da imagem serão sempre as mesmas. Quais características são essas? Então, eu tenho ali meu objeto, meus três pontos, vértice, foco e centro de curvatura. Percebam que os três pontos, olha lá, são pontos virtuais, estão dentro do espelho, ok? Muito bem. Vou usar o raio paralelo, batendo. A gente sabe que ele vai subir, como se estivesse, ó, prolongando a reta aqui para o foco.
Então, faz o prolongamento das retas em direção ao foco. O outro raio que eu vou usar é o raio que aponta para o centro de curvatura. Ó. Raio que aponta para o centro de curvatura, bate e sobe em cima dele mesmo. Faz o prolongamento desse raio, que também tem que ser uma linha pontilhada. Nesse pontinho aqui, você tem um encontro desses dois raios que foram prolongados. Paralelo, bateu no espelho, subiu, como se tivesse vindo para o foco. O do centro de curvatura bate e volta em cima dele mesmo. Prolonga ele até chegar no centro de curvatura. No encontro dos dois raios prolongados, a imagem. Então, nós temos a imagenzinha aqui. Ok? Essa imagem se formou dentro do espelho, portanto, se formou na parte virtual. Ok? Ela é direita. Sempre que a imagem for virtual, ela também será direita. Objeto, eixo principal para cima. Imagem, eixo principal para cima. Portanto, imagem virtual. E ela é menor do que o objeto, certo? Então, nós temos as nossas três características. O espelho convexo é fácil de guardar as características, porque sempre serão as mesmas. Então, nós dizemos que as características são mi, di, virtu. Menor, direita e virtual. Mi, di, virtu. Ok? São as características de um espelho convexo. Sempre assim. Não existe outra característica. Sempre mi, di, virtu. Menor, direita e virtual. Muito bem, galera. Tudo isso aí que nós aprendemos tem algumas aplicações práticas. Vamos ver algumas aplicações práticas? Então, olhem lá. Vamos supor que nós temos aqui um espelho plano. Tá? Aqui está um espelho plano e você é um observador. Essa região escura aqui seria o campo de visão de um espelho plano. Você que está olhando para o espelho plano conseguiria enxergar objetos refletidos aqui e aqui. Então, se você tiver aqui uma porta e aqui uma janela, você consegue enxergar a janela e a porta aqui no espelho plano, ok? Mas se esse espelho for um espelho convexo, olha lá, coloquei um espelho convexo. Olha o campo de visão do espelho convexo onde vai dar. Ou seja, uma janela que esteja aqui mais afastada e uma porta que esteja aqui mais afastada. Então, qual é a principal função de um espelho convexo? Aumentar o campo de visão. Ele amplia o que você consegue enxergar. Por isso, ele é usado como retrovisor, certo? O espelho convexo ele é ótimo para retrovisor, porque ele amplia o campo de visão. Eu consigo enxergar mais coisas. Usados em ônibus, usados em carros, automóveis, usados em lojas, para poder ampliar o campo de visão. Ok? Muito bem. E o espelho côncavo? Para que serve um espelho côncavo? Espelhos côncavos eles são usados geralmente para concentrar raios. Olha o exemplo aqui. O cara colocou uma panela e usou um espelho côncavo bem grandão aqui. Ó. Essa panela está no foco do espelho. Os raios solares batem nesse espelho e todos eles vão em direção para a panela. Então, ele está concentrando a energia luminosa que vem do Sol nesse ponto. E isso vai aquecer a panela. Então, ele está cozinhando usando os raios refletidos do Sol. Ok? Então, nós temos aí as duas aplicações para espelhos. Essa foi a nossa aula de espelhos planos e esféricos e espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula, galera. Tchau para vocês.